Saudações, jogadores. Eu sou o Sensei. Cara, você é o Carlinhos. Eu sou o Sensei. E esse é o canal RPG Challengers. Aqui nós vamos falar desse jogo incrível que movimenta milhões de pessoas ao redor do mundo. Então sejam todos bem-vindos e que comecem os jogos. Agora sim, jogadores, os jogos começaram. Eu sou o Sensei. Sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal. Um canal que chega com a missão de ser um facilitador, né? Dando dicas para quem quer jogar RPG ou narrar RPG, independente do sistema ou cenário, tá, pessoal? Até porque nós vamos falar de todos aqui. Desde os mais conhecidos até as novidades mais recentes desse jogo incrível. Você vai aprender a criar personagens e a criar aventuras para narrar com o seu grupo no cenário e sistema que você mais gostar. Mas, Sensei, para quem é esse canal? Para quem nunca jogou RPG e quer saber do que se trata, para quem já joga RPG e quer desenvolver um pouquinho mais, para quem quer narrar RPG e está precisando de alguma dica, ou para quem já narra RPG e quer participar, quer trocar uma ideia, contribuir, tá? Então, chega de conversa fiada, vamos falar de RPG. O que é esse negócio? É algum exercício de fisioterapia? Não. A única coisa que você vai exercitar aqui, e muito, é o seu cérebro, através da sua imaginação. Então, imagina que você pode ser um mago, um vampiro, um piloto espacial, ou tudo isso em aventuras diferentes. Imagina que não existe uma tela, nem controles, nem caminhos pré-determinados. O único limite é a sua imaginação. Pois é, esse é o mundo do RPG. Hoje você vai saber por que pessoas em todo o mundo se apaixonaram por esse jogo incrível, que não tem vencedor, só histórias inesquecíveis. Então vamos lá. O que significa RPG? RPG significa Role Playing Game, igual vocês viram na logo, né, na nossa vinheta. Aliás, que vinheta, hein? Parabéns. Significa literalmente jogo de interpretação de personagens, né? É uma espécie de jogo virtual. Existem até jogos de tabuleiros com peças, mas a maioria das vezes toda a ação acontece aqui, na imaginação dos jogadores. Um dos jogadores assume a função de mestre ou narrador e se utiliza ou cria, né, um ambiente, um cenário e lança um desafio, uma aventura, geralmente com um objetivo. A partir daí, inicia-se uma história que vai acontecendo na imaginação dos jogadores, se desenrolando de acordo com as decisões tomadas por eles e suas manobras para vencerem os mistérios, né, e os desafios, as dificuldades impostas pelo mestre. Mas não se engane, RPG não é só teatro, não é videogame e não é um jogo de tabuleiro comum. Ele é uma mistura viva de todos eles. Como assim, Sensei? No RPG, você não controla uma peça do jogo. Você é a peça do jogo. Então, você cria o personagem da maneira que você escolheu para entrar em um mundo fictício e tomar decisões como se você vivesse naquela realidade. Cada escolha pode mudar a história. Cada erro tem uma consequência e cada acerto é uma vitória conquistada. E muito importante, quanto melhor for a sua interpretação do que você colocou na sua ficha, mais prêmios você ganha e mais rápido o seu personagem evolui. E sabe o mais louco? Não existe um final certo. A história nasce das decisões dos jogadores. O mestre até pode ter uma ideia de como vai ser o final, mas as decisões dos jogadores podem mudar tudo. Mas não se preocupem, um bom mestre vai saber se adaptar a essas mudanças e conduzir a um final épico. Então vamos lá. Diferença entre RPG de mesa, digital e LARP, ou Live Action. Tá? Muito bem, quando nós falamos de RPG, existem esses três formatos principais. O primeiro é o RPG de mesa, que é o coração de tudo. Pessoas reunidas, fichas de personagens, livros, dados e imaginação. De vez em quando também refrigerantes e cachorro-quente. O segundo é o RPG digital,
como nos jogos de videogame, eles são inspirados no RPG de mesa, mas seguem caminhos programados. O terceiro é o live action, onde as pessoas realmente se vestem e encenam e vivem fisicamente seus personagens. Existe também a versão online, eu e meu grupo jogamos pela plataforma Discord, mas aqui no canal nosso foco é RPG de mesa, a forma mais pura, criativa e livre de todas. Ou seja, ler, anotar coisas em fichas de papel e rolar dados. Então, vamos a um exemplo prático de uma cena de RPG. O mestre diz: você está na entrada de uma caverna. Um vento gelado sai de lá de dentro como um aviso. Seu personagem segura a espada com as mãos suadas. Aí um barulho ecoa na escuridão. Parece o choro de uma criança. O que você faz? Essa é a pergunta que você mais vai ouvir no RPG. Mas preste atenção. Ninguém te disse o que fazer. Ninguém te deu nem as opções. Você escolhe se vai entrar, fugir, gritar, ignorar e ir embora. Tudo é possível. Mas tudo também vai ser testado. E assim como na vida real, você é livre para decidir, mas é escravo das suas decisões. Então, sempre vai haver consequências. Mas apesar do RPG ser definido como um jogo, ele não é sobre ganhar. Ele é sobre contar uma história juntos, entendeu? É o que a gente chama de narrativa colaborativa. Você, os outros jogadores do grupo e o narrador constroem uma aventura que nunca mais vai poder ser repetida do mesmo jeito. É por isso que tem campanhas de RPG que podem durar meses, até anos. É amizade, é emoção, drama, comédia, suspense, zoação, tudo ali, tudo em cima da mesma mesa. E quem pode jogar RPG? Você não precisa ser bom em matemática, não precisa ser ator, não precisa ser nerd, geek, cult, nada disso. Você só precisa de imaginação. É fundamental conhecer o cenário e o sistema que vai ser usado no jogo. Tá? Tanto os principais cenários quanto o sistema vão ser explicados aqui no canal. Então, se você gosta de aventura, ação, suspense, se você lê histórias, lê livros, assiste filmes, séries, gosta de jogos, ou simplesmente de imaginar, o RPG já é para você. Bom, agora você já sabe o que é o RPG, mas toda história precisa de alguém para conduzir a narrativa. Então, prepare-se para conhecer a figura mais poderosa. Eu não vou dizer mais importante, porque para mim mais importantes são os jogadores, né? Mas a figura que controla os monstros, que decide os mistérios e que dá vida ao mundo inteiro. Quem faz isso tudo é o mestre. Agora eu quero saber de você. Se você pudesse viver hoje como personagem de RPG, quem você seria? Um guerreiro, um mago, um vampiro, um hacker? Escreve aí nos comentários, quero ler tudo. E se você está gostando do conteúdo, já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem episódio novo. Tá? É importante ativar o sininho, porque os brindes que a gente vai dar aqui no canal vão estar disponíveis só por um certo período. Valeu? Beleza, então, vamos falar dele, aquela figura mística, digamos assim, no RPG. Alguém que controla os dragões, destrói cidades, decide quem vive, quem morre, e ainda traz uns salgadinhos para a mesa. Agora você vai conhecer a função do ser mais poderoso do RPG, o mestre, e também das pobres, dos jogadores. O mestre, também chamado de narrador ou Dungeon Master, né, DM, é basicamente o sistema operacional do RPG. Se o RPG fosse um videogame, o mestre seria o console. Ele descreve o mundo, interpreta todos os personagens que não são jogadores, os NPCs, que é a sigla de Non-Playing Character. O mestre cria os desafios, controla os monstros, os inimigos e ainda tenta impedir que o grupo morra nos primeiros 20 minutos de jogo. Mas atenção, o mestre não é inimigo dos jogadores. Pelo menos não deveria ser. Até porque se o mestre quisesse derrotar o grupo, o jogo acabava em 30 segundos. O meteoro, pum, fim. No jogo de RPG, o mestre tem poder ilimitado? Sim. Tudo que o mestre determina para o jogo se torna real. As decisões do mestre não podem ser contestadas. O mestre tem sempre a palavra final. O que ele determina é o que é.
Então o mestre pode fazer o que quiser e bem entender? Não. Apesar de todo esse poder, mesmo o mestre tem que seguir as regras, ou pelo menos se esforçar para fazer, né? Tem que conhecê-las muito bem e, se decidir quebrar as regras, deve fazer isso só pelo bem da aventura. O mestre, ele deve atuar como um árbitro imparcial, mas benevolente. Não deve criar os NPCs indestrutíveis nem enigmas insolúveis, né? Tem que ser justo, permitir que os jogadores saboreiem a vitória, mas também sem facilitar muito, né? E se você pretende ser o mestre nas reuniões do seu grupo, é sempre bom ter aventuras prontas com mapas, NPCs. Depois a gente vai ensinar passo a passo aqui para criar aventuras. Legal? Lembre-se de que o mestre é uma espécie de diretor de cinema. Então, se você vai ser o mestre, nunca se permita ser pego de surpresa. O grupo não vai gostar de saber que você não tem a menor ideia de para onde eles vão para enfrentar não sei quem, para conseguir não sei o quê. O mestre pode improvisar, muitas vezes vai precisar improvisar, né? Ele deve criar vilões e objetivos coerentes. Mas ele não pode mudar regras só para ferrar alguém ou ser um ditador da mesa. Tá? Um bom mestre, ele quer que os jogadores sofram um pouquinho, mas se divirtam muito. Ou seja, o mestre tem poderes, mas também tem responsabilidades, já dizia o tio Ben. E, na minha opinião, a maior delas é divertimento em primeiro lugar. E os jogadores? Os jogadores, eles são os protagonistas da história, né? Eles são os atores principais do filme. Na maioria dos sistemas, cada jogador controla apenas um personagem e geralmente toma decisões questionáveis. Usando um livro de regras chamado Sistema, você vai criar um personagem a partir dessas regras. Todas as informações sobre o seu personagem vão estar anotadas em uma ficha que, para cada sistema, tem um formato padrão. Tá? Vocês vão ver tudo isso aqui no canal. Essas informações que você colocou lá são um conjunto de atributos físicos e intelectuais, a aparência, a vestimenta, as armas, os equipamentos e até mesmo o dinheiro que ele tem para comprar coisas que ainda não tenha na ficha. Tá? E também, o mais importante, que é o histórico do personagem, o que o motiva, o que o tornou o que ele é hoje. Isso também vai estar anotado, tá? O tipo de comportamento que o personagem possui. E o jogador deve interpretar de acordo com essas informações. É o jogador que decide se ataca o dragão, se negocia com o vilão ou se tenta roubar o taverneiro. Cada classe vai agir de um jeito. O caos no RPG quase sempre vem dos jogadores, isso que é maravilhoso. Bom, às vezes nem tanto. Algumas vezes os jogadores fazem coisas que o mestre jamais poderia esperar, mas um bom mestre vai saber se adaptar e manter um nível de diversão. Muito bem, Sensei, o que um bom jogador deve fazer? O bom jogador, ele não é o mais forte do grupo, ele é o que ajuda a história. Ele respeita o grupo, não tenta dominar tudo ou ser o protagonista principal. Ele entra no clima e aceita quando o dado decide o destino dele. Porque no RPG, às vezes o herói morre por fazer besteira, mas também morre por causa de um número ruim no dado. Vamos dar um exemplo engraçado, então. O mestre fala, você vê um dragão gigantesco dormindo no meio da passagem. Aí o jogador, eu cutuco ele com a minha espada para ele sair da frente. Essa não precisa nem jogar dado, né, pessoal? O mestre diz, o dragão acorda, olha para você, cospe fogo e você morreu. Aí o jogador, mas eu só cutuquei. Sim, cutucou um dragão. O mestre até pode fazer isso? Pode. Mas eu mestrando, eu sempre dou uma chance para o jogador meio, como direi, confuso. Né? Eu jogo tem certeza? Meu grupo vai me odiar por isso, mas eu vou contar uma história. 2 ladinos estavam presos numa masmorra e um ladino tinha 2 poções que ele roubou de um mago. Aí ele fala assim, cara, eu vou abrir essa poção aqui e vou tomar para ver o que acontece. Aí o personagem ladino ficou só olhando. O ladino bebeu e virou areia na frente dele.
Aí eu pergunto para o jogador, o que você faz? Ele olha para mim e diz, eu bebo a poção. Silêncio na mesa. Tem certeza? Tenho. Eu bebo a poção. Eu pedi para um outro jogador ler para ele o que era a poção. Era uma poção dos clérigos da deusa da terra que transformava em terra, areia, tudo que ela tocasse. Mesmo assim, eu perguntei de novo, tem certeza? Ele tem, eu bebo a poção. Cara, sinto muito, você morreu. Eu podia ter feito um terremoto e ele ter deixado a poção cair? Podia, mas depois de ter certeza 2 vezes, depois de alguém ler para ele o que era a poção, aí não tem jeito, né, pessoal? Ele acabou criando outro personagem que deu mais certo ainda que esse. Tem uma outra história legal também, que é o personagem entra no apartamento dele e ele vê uma caixa em cima da mesa com uma luzinha piscando. Ele é especialista em explosivos, ele sabe que é uma bomba. O que você faz? Eu pego a minha faca e enfio na bomba. Vamos fazer o seguinte, então. Rola aí. Ele tirou um acerto crítico. A faca quebrou a caixinha, ele viu um temporizador, ele tinha 3 segundos para sair. Ele pulou pela janela. Só que a gente não sabia em que andar ele morava. A gente nunca tinha pensado nisso. Ele rolou o dado, ele caiu do 3º andar. Se quebrou todo, mas sobreviveu. Só perdeu o apartamento. Então, os caras que jogam comigo há algum tempo já aprenderam a respeitar, né, o tem certeza. Então, o RPG ele não é uma guerra entre mestre e jogadores. Tá? Ele é uma parceria estranha, onde um tenta criar problemas e os outros tentam sobreviver. O mestre cria um ambiente, os jogadores bagunçam o que ele criou, ou o mestre cria um ambiente bagunçado e os jogadores tentam arrumar a bagunça. Tá? O equilíbrio está justamente aí. Essa é a parceria. Como eu tinha dito antes, o mais importante é a diversão, mas às vezes os dados não contribuem muito para o sucesso do jogador. Mesmo fazendo tudo certo, o personagem acaba sendo derrotado ou simplesmente não conseguindo progredir na aventura. E isso pode ser estressante e desmotivador. Nesse momento, o mestre pode dar aquela ajudinha de maneira discreta, fazendo com que aquele NPC arqueiro que apareceu no começo da aventura ele apareça e acerte o inimigo com uma flecha. Enfim, em casos extremos, o mestre tem o poder de manter o jogo divertido e os jogadores motivados. Aliás, tem o poder não, na minha opinião, tem a obrigação. Beleza, agora você já sabe, o RPG é um acordo de confiança entre os mestres e os jogadores. Mas como o jogo decide se você acerta, erra, tropeça, vira churrasco ou vira areia? A resposta está nos dados. Então me diz, você se acha mais com um perfil de mestre ou jogador? Escreve aí nos comentários. É você que dá as ordens ou é você que vai fazer as besteiras? Se você está curtindo, já deixa aí o like, se inscreve no canal, compartilha com aquele amigo que sempre chega atrasado na sessão. E se você quiser conhecer o sistema Challenger e seus vários cenários, clica no link aqui na descrição. E se você curte ficção científica, procura aí na Amazon, ó, A Aliança Estelar, o livro que virou cenário do sistema Challenger. No próximo vídeo, você vai descobrir como um pequeno objeto com números decide o destino de deuses e heróis. Os dados. Nós vamos falar também sobre os sistemas de RPG e entender um pouco mais como esse jogo funciona. Mas antes de desconectar, preste atenção na dica que o Carlinhos vai dar agora. Tá? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Se você já cumpriu todas as etapas da missão, já deixou o like, já se inscreveu e ativou o sininho, chegou a hora de ganhar um prêmio. Não é sorteio. Todos que deixarem seu e-mail nos comentários vão receber o e-book O Mestre, como narrar campanhas e aventuras incríveis em jogos de RPG. Mas lembrem-se que vai estar disponível por tempo limitado a partir da postagem do vídeo. Ativando o sininho, você nunca vai perder os brindes do canal. Um abraço digital e até a próxima aventura.